tem tática, não tem estratégia. Isso aí, jogou bem. É ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala galera, aqui é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. Eu e meu mano Já, fala Já. Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente vai falar aí um pouco do futuro da bola de ouro, né, cara? A gente não vai falar da bola de ouro da temporada atual, tá bom? Aliás, do ano atual, né, porque a gente tá no meio do ano, mas um pouco aí do futuro da bola de ouro. Vamos lá, Gabriel? Opa, vamos lá, cara. Eu acho que assim, já a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar um pouco de período de bola de ouro, né? Porque assim, Exemplo, tem jogadores que hoje já estão prontos, então esses jogadores eles já competem, eles já participam de um determinado patamar de premiação. E tem jogadores que ainda vão ficar prontos para um dia poderem participar. Eu acho que é o primeiro passo aí para separar essa discussão. O que você acha? Cara, eu concordo com você. Eu vejo que hoje alguns jogadores jovens, né, tipo o Mbappé, eles já aparecem muito mais na lista do que jogadores que têm um bom futuro, tipo o Jadon Sancho, o próprio Phil Foden, ou por exemplo o Vinícius Júnior, né, cara, que são bons jogadores aí com futuros, mas eles ainda não fizeram grandes temporadas em grandes campeonatos. Não, então fechou. Você tá de acordo? Eu já vou começar aqui, cara, citando... primeiro, dois nomes que eu acredito que estão prontos para poder ganhar a bola de ouro e que talvez esteja faltando só algum detalhe para fazer eles chegarem lá, tá? O primeiro nome já ganhou uma bola de ouro, que é o Lewandowski. Então, eu acredito que o Lewandowski, por exemplo, ele só mantendo o que ele já entrega, ele nem precisa aumentar, e talvez ele até decaindo um pouco aquilo que ele entrega, ele é um jogador que, ganhando a Champions, por exemplo, ele tranquilamente leva a bola de ouro. Principalmente a gente considerando que CR7 e Messi já estão basicamente fora da competição, né, por ela. Dificilmente eles vão fazer algo muito estratosférico ainda, considerando o time que eles estão, a liga que eles jogam, enfim, esse tipo de detalhe. Então eu acho que o Lewandowski é um nome já muito pronto para a bola de ouro. E outro nome que eu acho que está muito pronto para a bola de ouro, faltando talvez algum detalhe, é o Kylian Mbappé, que é a famosa tartaruga ninja ali que joga no Paris Saint-Germain. Pra mim ele também é um nome que já está muito pronto, ele já entrega aquilo que quem vota na premiação da bola de ouro pede do jogador, só que tá faltando ali algum detalhe, né, que esse detalhe a gente sabe o que é a Champions League. Eu diria que nem é ele ir para um outro time, tá, porque eu vou citar alguns nomes que eu acredito que o que falta é a mudança de time. Eu acredito que nem é ele ir para outro time, é só ele conseguir ganhar a Champions League. E dependendo do cenário que acontece, eu acredito que é muito provável que ele consiga ganhar uma bola de ouro, mesmo que ele não leve a Champions League, se ele só fizer uma boa temporada e o time que levar, por exemplo, não tiver um mega nome lá dentro. Então eu queria começar com esses dois jogadores. Cara, uma coisa aí que eu acho curioso, né, nisso que você citou do Mbappé, é que, por exemplo, esse ano o Mbappé ele tem, na verdade, a Eurocopa, né? Então pode ser que esse ano, dependendo da participação da França na Eurocopa, lembrando que a França já vai levar aí, por exemplo, o Benzema, né? O Mbappé pode ganhar a Eurocopa se ele fizer uma puta, né, de uma participação, e pode levar esse ano mesmo, cara, porque como você falou, ele já vem aí de sequenciais temporadas boas pelo PSG, e você vê que cada vez que passa, ele se torna, eu não vou dizer menos dependente, né, mas ele se torna mais independente do Neymar. Então, por exemplo, contra o Barcelona, ele decidiu a ida e a volta sozinho, né, por mais que o Neymar seja um cara que casa muito bem com as características do Mbappé, o Mbappé já está autossuficiente, entre aspas, né, cara? Então ele se califa cada vez mais para ser um protagonista. Eu acho que você foi bem legal nesse ponto. Eu só fico na dúvida no Lewandowski, Gabriel, por quê? O Lewandowski, pelo tipo de jogo que ele faz, eu vejo que ele depende muito mais do time dele se portar em campo do que necessariamente do desempenho dele. Eu vou explicar por quê, tá? O Messi, ele ganhou durante muito tempo as ligas, mesmo quando o Barcelona não ganhava Champions, por exemplo, e com os números dele. Mas pro Lewandowski, eu vejo que talvez só o número de gols não basta, entendeu? Talvez ele tenha que ganhar alguma coisa além da Bundesliga, que essa coisa além com certeza vai ser a Champions League, porque a seleção dele nunca vai ganhar uma Eurocopa, né? Ou outra coisa que a seleção possa ganhar, enfim. E eu vejo que talvez isso pese muito contra o Lewandowski, porque por mais que o Bayern seja um time favorito nas competições da Europa, né, na Champions League, nem sempre ele tem condições de ganhar. Essa temporada, por exemplo, é uma temporada que o Lewandowski fez muito bem. Ele bateu o recorde de gols na Bundesliga. E eu não vejo ele brigando pelo prêmio de melhor do mundo, porque simplesmente o Bayern caiu cedo, entre aspas, na Champions, entendeu? Não sei se você concorda comigo. Cara, eu concordo, só que só até certo ponto, ó. Porque, por exemplo, eu acho que... Assim, a Eurocopa vai acabar pesando muito, né? Mas se fosse um ano que não tem a Eurocopa, e o Lewandowski faz tudo o que ele fez nessa temporada aqui, por exemplo, né? E a gente tem a final com o City e Chelsea. Vamos fingir que é um ano comum sem Eurocopa, tá?
Então a gente tem o Lewandowski fazendo tudo o que ele fez, e a gente tem City e Chelsea na final. Esse ano, por exemplo, é um ano que dificilmente, tá? Pelo menos eu quero acreditar assim, dificilmente o Messi e o Cristiano Ronaldo vão pegar uma boa colocação na Bola de Ouro. Se for por justiça, dificilmente isso vai acontecer. Então, eu acho muito provável que no top 3, por exemplo, desse ano, a gente tenha jogadores como Kevin De Bruyne, talvez alguém do Chelsea, mas ainda assim eu duvido muito, acho muito mais provável que alguém do Chelsea pegue o 4º lugar. Eu acredito muito que o Mbappé entra pro top 3 já esse ano, ele consegue pegar um top 3. E aí mais alguém ali, talvez do próprio City, roube mais uma vaga aí no top 3 e tal. E acredito muito que o Lewandowski entre nesse top 3 também, talvez pela falta de competição nos times que foram mais longe, entendeu? Que tiveram os melhores feitos como time. E assim, e um outro ponto, né? Mas o Lewandowski depende muito do time. Cara, eu concordo, só que o Bayern de Munique, ele é um dos times mais bem geridos do mundo. Então, por exemplo, o Bayern de Munique é muito criterioso para escolher o seu técnico. Ele é muito eficiente em desmanchar os concorrentes diretos para montar o seu elenco, o Borussia Dortmund que o diga. E eu acredito que pelo menos por 2 ou 3 temporadas, né, já contando, por exemplo, a próxima Champions e mais uma, vai ser um time ainda sempre muito competitivo. E o que ele deixar de ganhar em termos principalmente continentais ou até nacional, vai ser muito mais porque os outros times evoluíram de nível do que ele decaiu. É muito mais a minha percepção hoje. Eu entendi o que você quis dizer, mas assim, eu nem coloco que o Bayern não vai entregar pro Lewandowski a competitividade, né? Mas talvez que o Lewandowski seja muito... o Lewandowski brigar no prêmio de bola de ouro para ganhar de fato, né? Talvez pegar o top 3 eu acho que até sim, mas para ganhar de fato vai depender muito mais do Bayern levar a Champions do que outra coisa. Porque, por exemplo, uma coisa é o City, que agora o City também tá empilhando... Enfim, tá empilhando Premier League, talvez não seja a melhor comparação. Mas uma coisa é o City ou o Liverpool, por exemplo, ganhar a Premier League, ou o Lukaku, por exemplo, ganhar a Série A lá, né, na Itália. O nome do campeonato é Série A, tá bom, gente? Não é que eu não lembro, mas é o nome do campeonato é Série A. E ganhar a Série A do que, por exemplo, o Lewandowski ganhar a Bundesliga. Porque, que nem você já falou nesse programa, é quase carimbado o título do Bayern na Bundesliga, assim como é quase carimbado o título do PSG, cara, no campeonato nacional deles, entendeu? Então eu vejo que, do mesmo jeito que o CR7 foi pra Juventus para levar o time a um novo patamar de quem briga por Champions, e porque a Juventus já tinha a Série A, né? Se você só ganha a Série A, é meio que o Lewandowski já tá ali fazendo o feijão com arroz, entendeu? Então talvez pelo fato de a gente não ter mais o Messi e o Cristiano Ronaldo, que são caras que polarizavam muito a disputa e deixavam ela sem graça, e aí eu acho que o Lewandowski acaba entrando, mas não porque necessariamente ele vai estar sempre ali mostrando o melhor futebol. Lembrando que assim, eu gosto muito do Lewandowski, tá bom, gente? Eu não tô desmerecendo ele aqui, eu só tô tentando colocar ele pra poder prever, até porque o Lewandowski não é nenhum garoto, tá bom? E assim, eu acho que você vai concordar também num ponto que é o seguinte, né? No caso do Lewandowski, é muito provável que muito em breve ele já comece no mínimo a competir a posição dele com algum outro mega centroavante, digamos assim, né? E aí isso colocaria muito em xeque a posição dele de competir pela bola de ouro. Porque, por exemplo, né, já se fala do Bayern de Munique comprar o Haaland, por exemplo. E eles comprando, eles vão disputar a posição, talvez jogarem juntos, talvez o Haaland e o Smith. Mas assim, eu duvido muito que ambos no mesmo time o Lewandowski consiga ficar brigando por bola de ouro. Eu acredito que passaria automaticamente pro Haaland digamos esse título de ser o brigador pela bola de ouro. É o que eu vejo também, cara. Eu vejo que o Lewandowski, ele faz temporadas de melhor jogador do mundo pelo nível de gols que ele entrega. Mas como entram outros critérios que vão além do gols, né, por exemplo, como títulos conquistados, eu vejo que isso pode acabar pesando um pouco contra as próximas temporadas dele, né? A gente vai ter que avaliar aí. Até comentando um pouco do Ronald, né, o próprio dirigente do Bayern, ele já falou que, assim, claro que, enfim, não dá pra você cravar isso como uma lei, né, divina, mas ele falou que não vai comprar o Haaland pelo preço que custa, né, que o Bayern, lembrando que, assim, não é um time que, não é um clube que faz loucuras financeiras, né, gente, o Gabriel já falou, é um clube muito bem gerido, e eu não vejo ele fazendo nenhuma loucura financeira, mas nunca se sabe, né, de repente o Borussia ali, como ele é a fazendinha do Bayern, ele faz um desconto. Inclusive já acho que dá pra abrir um parênteses aqui e falar que o Bayern é o clube mais bem gerido do planeta, né? Porque, assim, se você parar para analisar algumas coisas, por exemplo, quantas vezes o Bayern erra na contratação de um técnico? Quantas vezes o Bayern faz uma contratação que dá errado e quanto de dinheiro ele perdeu nesse erro? Por exemplo, acho que um clube também que disputaria esse título de melhor gestão seria o Manchester City. O Manchester City, por exemplo, deu muito azar com a contratação de defensores, né?
E aí talvez um outro clube que também competiria seria o Liverpool, que vem pagando uma conta muito cara pela não contratação de reforços. Então, né, eu acho que não seria nenhum devaneio. O que você acha? Cara, eu concordo plenamente, tá? E até pra não estender muito esse ponto, se vocês procurem depois, é uma entrevista bem legal que o cara deu aí, o dirigente do Bayern, onde ele explica, por exemplo, como eles escolheram o preço do Season Pass, né, que é um pacote que eles vendem pra você ir nos jogos no estádio, que ele falou assim, a gente podia até vender por um preço X, isso ia dar tipo 2 milhões, sei lá, de euros pra gente a mais. Só que, cara, 2 milhões é um valor que você discute em 5 minutos de negociação, entendeu? Só que pros nossos torcedores, essa diferença de peso de preço, na verdade, ia pesar, né? Então por isso que a gente optou por um preço bem até mais barato do que o esperado. Então é um clube, assim, que além de ser um clube muito bem gerido, ele olha muito pra comunidade ao redor dele, né? E lembrando que é um clube empresa, tá bom, gente? Não é um clube igual aqui no Brasil, que é um clube empresa. Então você vê que é bem gerido, dá resultado esportivo e ainda cuida da comunidade ao redor, né? Não, mas é isso aí, cara. Eu acho que em termos de gestão, ele tá no outro patamar, cara. E talvez eu não sei se tem um clube que se aproxime, porque os que brigariam mais diretamente cometeram alguns vacilos que pagam caro, né, por esses vacilos. Hoje, acho que dá pra gente mudar. Não sei se você tem algum outro jogador pra citar nessa categoria de jogador que já está pronto. Não sei se você quer citar alguém. Mas se não, dá pra gente ir pra jogadores que estão ali, entre aspas, semi-prontos. O que você acha? Opa, passando aqui no meio do programa, só pra avisar que você pode ficar à vontade de seguir a gente lá no Instagram, tá? No @SemTáticaPodcast. E outra coisa, estamos em todas as plataformas de podcast e se tu não achar em alguma, é só avisar que eu vou colocar e a gente vai passar até lá também. Se você estiver vendo no YouTube, dá uma moral dando like aí, meu parceiro. E se não for pedir demais, compartilha com alguém aí o programa. Tamo junto, valeu? Voltando... Vamos lá, cara, vamos lá. E eu até queria emendar um ponto aí que você trouxe antes da gente começar a gravação, que é um ponto do Lukaku, né? Muito tem se falado dele sair da Internacional nessa temporada. Eu não sei se a Internacional tem time pra montar aí, ou tem dinheiro pra montar um time pra brigar por Champions, mas eu vejo que ele tem boas oportunidades aí de fazendo boas temporadas, seja aí na Inter, né? Como você mesmo já citou, eu tô só repetindo suas palavras, mas não só na Inter, mas qualquer outro time que ele for jogar, se ele fizer boas temporadas e o time for competitivo a nível continental, ele pode ter aí cara, boas chances, né? Eu não digo fazer bons jogos pela Bélgica, porque na Bélgica ele vai jogar com o Kevin De Bruyne, né, cara? Então o Kevin De Bruyne sempre vai chamar muito mais atenção que ele, ou no máximo eles vão dividir as atenções ali. O Lukaku é o jogador que eu ia citar mesmo, né? Que eu acho que ele tá nessa posição de semi-pronto. Ele é um dos jogadores que eu quero citar. Além dele, eu quero citar mais... Deixa eu até olhar minha listinha aqui. Eu quero citar mais um jogador que tá pra mim nessa visão de um jogador semi-pronto, digamos assim, né? E aí, perfeito. No caso do Lukaku, eu acredito o seguinte. Primeiro, né? Em termos de Champions... E aí a gente vai saber já na próxima Champions se eu tô com uma opinião bem embasada ou não. Pra mim, hoje, a Internacional hoje, pelo que ela entrega em campo, pelo que ela tem de elenco, ela é um time tranquilamente de semifinal de Champions. E talvez isso pareça impactante a primeiro momento, porque ela, por exemplo, caiu de algumas competições, inclusive ela caiu da própria Champions, né? Mas primeiro, a gente estava num processo de amadurecimento de elenco e de entrosamento entre esse elenco. Esse processo parece que já passou. Talvez passe despercebido, mas a Internacional tem jogadores muito bons que interessam, digamos, os melhores times do mundo no seu elenco. Então, por exemplo, é o caso do Lautaro Martins, que joga no ataque, parceiro de ataque do Lukaku. É o caso do próprio Lukaku. Ela é um time muito equilibrado, então ela não tem, digamos assim, exemplo. Ela tem mega atacantes e uma defesa porca. Não existe isso na Inter, é um elenco muito equilibrado, tem o Eriksen lá. Inclusive o Eriksen era banco, ele recuperou a posição agora, eu diria que nos últimos 4, 5 meses talvez. Faz poucos meses que ele recuperou a posição dele ali e tudo mais. Então assim, pra mim a Internacional hoje é um time que tranquilamente chega ali, tem potencial, tem time de futebol, pra chegar em semifinal de Champions. E aí mais uma polêmica. Hoje, por exemplo, eu considero a Internacional como um time e não como peças mais forte, por exemplo, que o PSG. É verdade. Então, pra mim, com o nível que ela tem hoje, né, chegando na semifinal, qualquer coisa pode acontecer, o Lukaku seria esse jogador já semi-pronto. Ele não precisa de uma mudança de time, ele não precisa de uma virada de chave no patamar de futebol dele. Então, vou até citar alguns números aqui, ó. Por exemplo, o Lukaku
Na temporada pela Liga, tá, galera? Pela Liga, ele tem 35 jogos, sendo que ele começou jogando em 32 jogos. Ele tem 23 gols e 11 assistências. Então, só pra vocês terem noção, vou comparar ele com bola de ouro, com a atual bola de ouro, que é o Lewandowski. Ele tem 29 jogos, ele iniciou 28. Ele tem 41 gols e 7 assistências. Com um time que é tranquilamente um dos 3 melhores times do mundo e numa liga que não é tranquilamente uma das 2 ou 3 mais fortes do mundo, tá? Então, exemplo, só é descolado de 9 pelo mundo o Haaland, ou Haaland, sei lá, e o Lewandowski. Só que jogam em ligas inferiores e isso acaba pesando ali na decisão. Além disso, por seleção, eles dificilmente conseguirão fazer algum grande feito. Diferente do Lukaku, que tem grandes nomes com ele na seleção, como, por exemplo, Kevin De Bruyne, que, como já falou, no mínimo pode só dividir a atenção, né? Cara, e o Lukaku, ele é um... Assim, enfim, né? Não tem nem que ficar falando muito do Lukaku, mas eu vejo que ele tem bom mercado aí na Europa, né? Tem outros times que precisam de centroavante também, né? Ou que precisam de gente pra jogar no ataque, não só a própria Inter, mas ele pode ir muito menos o Chelsea, não vai pro Chelsea. Mas tem o Manchester City, por exemplo, que agora com a saída do Agüero vai ter que contratar alguém pro lugar do cara, né? No mesmo patamar. E aí tem gente falando de Harry Kane, tem gente falando de Lukaku, a gente não sabe como é que vai ser. Eu vejo que o Haaland não tem muita chance aí de sair nessa temporada. E eu acho, cara, que o Lukaku tem tudo aí pra poder começar a se cacifar, digamos assim, pra poder brigar em alto nível, né? Vamos ver como é que vai ser, tá? Cara, de um jogador aí semi-pronto pra poder ganhar a bola de ouro, eu não tenho um nome muito específico, porque eu sempre fico com a percepção de que os caras que poderiam brigar, eles fazem uma temporada muito boa e depois eles fazem umas temporadas, né? Ou então, por exemplo, eles decaem muito rápido. Então, por exemplo, o Griezmann foi um cara que durante muito tempo, o Griezmann, né, do Barcelona, ele brigou muito forte, e aí agora no Barcelona, bagunçado, ele não tem a menor chance de ganhar. Não, perfeito. Eu também não, ele não entra na minha lista. Pra mim, o tempo dele de estar ali no topo do topo já passou, tá? Ele é um jogador muito bom, não tô falando disso. Mas tem outras pessoas que passariam muito na frente dele pra pegar essa fila aí e levantar uma bola de ouro pra levar pra casa, tá? O meu próximo nome, e aqui no Brasil, esse nome eu tenho certeza que causaria muita polêmica se a gente tivesse uma visualização muito grande, que é o meu próximo nome, que é o jogador que tá semi-pronto, é o Neymar. Eu acho que aqui no Brasil, pela percepção que a gente tem como brasileiros, a gente acaba superestimando como os gringos enxergam o Neymar, tá? E eu não acho que é nem na questão do futebol em si, mas de toda a marca do jogador e principalmente daquilo que o Neymar de fato entrega. Então, onde eu vou sustentar aqui meu argumento? Primeiro ponto, o Neymar joga muito pouco, tá? O Neymar ele costuma jogar ali 60%, 70% só das partidas disponíveis na temporada. E ele comumente fica fora de jogos muito importantes. Então, por exemplo, a gente teve 2 ou 3 jogos da última Champions League que o Neymar nem participou do jogo, ele não estava lá para jogar, não estava disponível. E quem carregou o time? O Mbappé. Então acaba que, por exemplo, se o PSG ganha a Champions, é muito mais provável que o Mbappé ganhe a bola de ouro do que o Neymar. E talvez, se ainda assim você duvida de mim, né? Se alguém que tá ouvindo duvida muito de mim, acha que o que eu tô falando é loucura completa, analisa, por exemplo, a melhor temporada que o PSG teve nos últimos anos, que foi a temporada passada, onde o PSG chegou na final e perdeu pro melhor time do mundo, disparado, assim, era um time que brilhava os olhos de geral, era uma máquina, time invencível, ninguém conseguiu ganhar do Bayern de Munique, ele venceu invicto, inclusive. O PSG perdeu só de 1-0, tendo chances reais de ganhar o jogo. Cara, o Neymar não ficou nem no top 5 da bola de ouro, se eu não me engano, ele ficou em 9º. Ele ficou atrás, inclusive, de jogadores como Salah e Mané, do Liverpool, que fizeram muito menos do que ele ali na temporada e em termos de Champions não chegaram longe. E a Champions é um fator decisivo. Ou seja, digamos, na melhor temporada do time do Neymar na Champions, na temporada em que o Neymar foi mais decisivo na Champions, pelo PSG, obviamente, que ele já fez muito pelo Barcelona, o Neymar não disputa. Ele não chegou a disputar o prêmio. Então, eu acredito, e o Mbappé inclusive ficou na frente dele, fazendo menos. Então, numa temporada como essa agora, que o Mbappé fez mais, eu acho que não tem nem chance. Então, a virada de chave que eu acredito que falta pro Neymar é, primeiro, ele conseguir fazer mais jogos. E essa virada aí, cara, parece que não vai vir, porque a tendência é que quanto mais velho você fique, pior o seu estado físico fique também. Cara, no caso do Neymar, o que eu acho que poderia ajudar ele é começar a jogar menos no francesão, né? Jogar mais jogos na Champions. Claro que é esquisito falar isso, porque o Neymar ele não era um jogador de se machucar tanto
até ele começar a atuar pelo PSG, né? E você viu que depois que ele começou pro PSG, ele começou a ter ele tem uma sequência de lesões muito fortes, e isso atrapalha muito ele. Eu vejo que o pessoal muitas vezes fala que o Neymar é mascarado, que o Neymar é isso ou aquilo, e tentando diminuir, né, o futebol dele, falando que ele nunca ganha porque ele joga pra ele e não pro time. Eu não concordo com isso. Eu acho que o Neymar é um cara que ele talvez tenha perdido não a onda, né, mas perdido ali a passagem dele pra ganhar a bola de ouro, justamente por causa das lesões, né? Mas ano que vem tem Copa do Mundo, ano que vem pode ser aí uma boa oportunidade se o PSG fizer bem na próxima Champions e o Brasil também for bem na Copa do Mundo. Eu acho que o Neymar vai ter aí mais uma oportunidade de brigar, né? E aí, se não for ano que vem, cara, eu não consigo imaginar outra janela de tempo assim pra que ele possa disputar o título, né, cara? Eu até queria citar um nome de um jogador que eu tava pensando aqui enquanto você falava, que é um cara que eu acho que não ganha por falta de grife. E assim, talvez se ele jogasse num outro clube, tipo, sei lá, um Real Madrid da vida, um Barcelona da vida, talvez ele tivesse mais grife pra poder disputar, que é o Kimmich, cara. É assim, o Kimmich é jovem ainda, claro que ele pode disputar no futuro, mas eu vejo que todas as temporadas ele faz ótimas temporadas, né? Eu vejo que nas próximas temporadas talvez reduza um pouco essa ânsia de jogadores que fazem tantos gols assim quanto faz, por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi, né, nos seus tempos áureos. E o Kimmich, por exemplo, ele é um jogador que poderia entrar no mesmo, talvez ali, numa mesma temporada, do nível que entrou o Modric, sabe? Não em questão de... Porque o do Modric foi um pouco... Não roubado, tá? Mas ele foi um pouco inesperado. Mas, de repente, numa temporada onde o time dele vai muito bem na Champions e ergue a taça, e ele consegue ser campeão ou fazer uma baita campanha com a Alemanha, numa competição tipo Eurocopa ou Copa do Mundo, eu vejo que talvez o Kimmich consiga levantar esse prêmio, porque eu não consigo pensar no Gnabry ou no Timo Werner como esses tipos de jogadores, né, que brigam por Copa do Mundo, não sei, no Copa do Mundo não, desculpa, por bola de ouro, né, não sei o que você pensa disso. Antes eu só queria fazer mais um comentário aqui sobre o Neymar, do porquê que eu considero ele esse jogador semi-pronto. É porque no caso dele ele precisa da virada de chave, né, como eu falei, que seria jogar mais jogos, e ele tem um fator que vai jogar sempre contra ele, que primeiro, ele joga com o Mbappé, que é um concorrente direto. É muito provável que numa temporada mega boa o Neymar seja muito mais o construtor e o Mbappé o cara que brilha com a finalização da jogada. E terceiro, que brilhar pela seleção é muito mais fácil para o Mbappé do que é para o Neymar. Porque o Mbappé já joga na prateleira de melhor visibilidade para as seleções. Ele tem uma seleção que, pelo menos no papel e na prática, tem alcançado muito mais coisas do que o Brasil. E sempre peitando adversários melhores do que os que o Brasil enfrenta. E aí, tipo, numa Copa... E aí o Neymar teria pra virar essa chave só a Copa do Mundo, né? Acabaria sobrando pra ele. Então, isso dificultaria para um caramba. Então, cara, já no caso do Kimmich, eu acho que a bola de ouro hoje pesa muito mais, assim, pra um jogador, ele tá disputando ali no top 3, né? Que é de fato quem concorre pra ganhar. Já que quando você começa a ir do top 5 para baixo há uma discrepância de votos muito alta, é que consideram muito para pôr no top 3 um cara que é de finalização de jogada e não um cara que é da criação da jogada. Então, por exemplo, se você pega os caras de criação, basicamente só vai lá para o topo do topo competir mesmo o Messi. Mas ainda assim é porque ele no final acaba criando a jogada para ele mesmo ou criando jogadas assim muito, né, fora da realidade. Mas, no geral, todo mundo que tá ali em cima são jogadores de finalização, né? Que marcam muito gols. Então, eu acho que no caso do Kimmich isso acabaria jogando contra ele. Mas, óbvio, havendo uma temporada onde não houve ninguém fazendo nenhum milagre, né? Talvez os mega artilheiros caíram muito cedo na Champions, fizeram show na Liga. Eu acho que o Kimmich pode concorrer, mas contando muito mais com a sorte desse contexto do que do futebol dele. Mas se fosse só pelo futebol jogado, sem dúvida ele concorre. Assim como, por exemplo, pra mim, nessa temporada o Kanté do Chelsea também concorre. Mas eu acho que dificilmente o Kanté pega ali um top 3. A gente teve no passado, aí na última década, históricos aí de jogadores de meio campo que foram, né, cara, que brigavam ali com o Messi e Cristiano Ronaldo. Às vezes eram um Xavi, às vezes eram o Iniesta, às vezes eram os dois, às vezes o Modric levou. Mas como você falou, é muito difícil justamente porque ele não é um artilheiro, né, cara, então... mas eu anseio, na verdade, eu vejo que talvez isso se reduza um pouco nas próximas temporadas, vamos ver, né, e aí talvez olhe-se mais o contexto de criação do que o cara que finaliza. Mas, vamos ver como é que desenrola isso. Já acho que agora a gente pode mudar um pouco para aqueles jogadores que estão ali abaixo do status de semi-pronto, ou seja, faltam viradas de chave muito relevantes para ele. Exemplo, talvez uma mudança de time, né?
Enfim, talvez um elenco mais pesado ali no mesmo time que eles já estão. Talvez o time já tenha a camisa, mas né, o time está numa situação complicada. Então, eu acho que eu vou começar aqui puxando essa lista com o primeiro jogador, que é o Haaland. Joga no Borussia Dortmund. E assim, a situação dele eu acho que é complicada, porque eu não consigo imaginar ele ganhando a Champions pelo Dortmund, a menos que o Borussia Dortmund, por exemplo, ganhasse a Champions. E com o elenco que o Borussia Dortmund tem, comparando os adversários, eu acho que não é uma coisa assim palpável eles ganharem a Champions, né? Ele também não vai conseguir fazer um grande estrago pela seleção, então acredito que para ele começar a ter a possibilidade de competir, ele teria que mudar de time. E eu acho que assim, um bom time para ele ir, né? Eu não sei exatamente quais times chegaram de fato com alguma proposta, mas alguns times que eu acharia interessantes assim, para ele vestir a camisa seria o Real Madrid. E eu acho que talvez o Liverpool fosse um bom time também para ele vestir a camisa. E num desses dois times eu acredito que ele teria a possibilidade ali de ganhar a Champions e consequentemente puxar uma bola de ouro. Cara, o que eu acho que joga contra o Haaland... Haaland. Não é Haaland. É o mesmo que joga contra o Sancho, do próprio Borussia, que é o meu nome aí pra jogador que pode vir a dar um passo à frente e ganhar. Que é o seguinte, ele tá no Borussia. O Borussia é um clube formador, né? E por isso ele tem todo o direito ali de, enfim, estabelecer quais são os critérios de transferência do jogador. Só que como o Borussia quer lucrar com a transferência, ele pede valores que os outros clubes não estão dispostos a pagar, né? Então o Sancho, toda temporada ele tem novela para ir ou pro Liverpool ou pro United, e ele nunca sai porque eles esbarram os valores da transferência, né? O Borussia pede X e os clubes não querem pagar X. E é aquele velho dilema, né, cara? Quando você não forma, você tem que pagar o que o clube formador quer pagar. Então eu vejo que o Haaland ainda tá numa situação até mais não triste, né? Mas mais complicada que a do Sancho, porque a multa do Haaland é muito alta, tá? Depois vocês procurem na internet, é coisa de tipo R$ 1 bilhão, que em euros dá ali muito dinheiro, porque, enfim, o euro vale muito mais que a nossa moeda. E aí o Sancho é o meu nome, esse cara que pode vir aí dar um step up. Primeiro ele vai ter que sair do Borussia. Segundo, ele vai ter que resolver os problemas dele com lesão, porque ele infelizmente se machuca com uma frequência relativa. Mas ele vem numa geração da Inglaterra que promete ser uma boa geração, né? Com o próprio Coelho, o Foden, tem o Harry Kane no ataque, tem o Tammy Abraham no banco, então eles têm bons jogadores ali, Alexander-Arnold na lateral, enfim. Um bom time jovem, então eles podem dar aí nas próximas temporadas alegrias para os torcedores ingleses. É um ponta rápido, é um ponta que dribla bem, é um cara muito assertivo na finalização, mas ele tem esse problema das lesões, né, cara? O físico dele às vezes deixa na mão ali. Eu não sei o quanto o Haaland é ambicioso em termos de status para a carreira dele, mas o contrato dele vai até 2024, então se depender de alguém pagar a multa vai acabar demorando muito. E se ele tem algum objetivo de cravar um nome na história, de fazer algo muito incrível, de ganhar Champions, etc, vai ser muito difícil ele conseguir fazer isso no Borussia Dortmund, né? E eu acho, a menos que, né, tem um ponto a se considerar. O Borussia Dortmund tem bons jogadores, como por exemplo o Sancho, que você citou, e eles são muito jovens. Enquanto que, por exemplo, outros times já não têm um elenco tão jovem assim, né? Então, por exemplo, se fosse depender de tempo, o tempo passando, o Borussia Dortmund só mantendo, os outros times também só mantendo, o Real Madrid, por exemplo, deixa de ser um time tão forte, porque em breve vai sair Toni Kroos, vai sair Modric, vai sair Casemiro, vai sair a dupla de zaga também, então, né, enfim, vai ter um desmanche total, vai ter uma reformulação total de elenco. O Manchester City, os jogadores dele começariam a chegar naquela fase de 30 anos, né, 30 e poucos anos. E aí, por exemplo, o Chelsea já não tem também um elenco tão jovem assim, né, tem alguns jogadores jovens ali na frente, mas ali pra trás não são jogadores tão jovens assim. E a gente ficaria também com o Bayern de Munique tendo o mesmo problema, atingindo ali a fase dos 30 anos. Aí nesse cenário, eu acredito que faria sentido, mas como eu falei, o contrato dele vai até 2024, é uma situação complicada se ele tem interesse de fato em ir muito pra frente. Quando ele veio pro Borussia, ele falou que foi uma escolha dele dar esse passo pra trás, entre aspas, né? Porque ele tinha propostas de outros clubes grandes, acho que o próprio Liverpool queria comprar ele, ou o Real Madrid, né? Porque eu não lembro quem que era. E aí foi uma escolha dele, ele falou que veio pro Borussia pra primeiro se desenvolver um pouco mais como jogador e depois dar no próximo passo, né? Mas eu não sei, cara, se ele vai ter essa possibilidade nas próximas 2 temporadas. Assim, ele respeitando o contrato, ele vai ter uns 23 anos, então ele ainda vai estar muito jovem. Então, por exemplo, ele tendo 23 anos, indo, sei lá, para um time muito competitivo, do nível que o City, o Liverpool, talvez o Chelsea são hoje, ele teria ali espaço para ganhar muita coisa ainda, né? Então, não sei, se ele entende que de fato essa é a melhor escolha, pode ser que venha a dar certo, porque tempo vai ter. Principalmente quando a gente considera que hoje um jogador, principalmente os top de linha, eles jogam tranquilamente ali até uns 35 anos, né? Então, ele teria uma carreira bem longa pela frente aí. Vamos ver, não precisa ter pressa, Haaland.
você pode ficar um tempo aí no Borussia e vamos ver como é que vai desenrolar, né? Enfim, cara, um outro jogador que eu acho que pode se caracterizar aí, enfim, se construir para ganhar a bola de ouro e que vai depender um pouco de como ele vai desenvolver ainda alguns valências é o Phil Foden, tá? E é engraçado falar isso porque até pouco tempo atrás o Foden tinha poucos minutos no City, mas ele vem ganhando cada vez mais minutos com o Guardiola, às vezes jogando de meia, às vezes jogando um pouco mais adiantado como um falso 9, uma espécie de falso 9. E o que eu acho que pesa muito contra o Foden ainda é que parece que ele não aprendeu a finalizar na base, né, cara? Porque ele finaliza relativamente mal. E você vê que ele faz toda aquela pose bonitinha pra finalizar, mas parece que sai sem força o chute dele, não sei o que acontece. E, enfim, isso pode acabar atrapalhando a carreira dele, né? Porque é importante marcar gols, é importante decidir jogos, e isso talvez ainda falte um pouco pra ele trabalhar, né? Claro que ele tem ali o Guardiola do lado dele, que é um treinador conhecido por desenvolver grandes jogadores, né? Conhecido por tirar o melhor dos jogadores, principalmente, e trabalhando com o Guardiola no City, eu vejo que ele pode continuar crescendo cada vez mais. Vamos ver como é que vai ser, né, cara? Tem esse ponto aí. E, assim, o Phil Foden é um jogador que também eu gosto bastante. Eu comecei a acompanhar ele mais de perto só agora. Eu acho que essa temporada que ele tá tendo exatamente agora, né, em 2021 aqui, a 2021, tá sendo uma temporada de virada de chave pra ele. Então acho que vai ser bem interessante. E eu considero ele também um desses jogadores ali que estão bem abaixo do pronto e que vão ficar talvez para daqui a 2, 3 anos a estarem competindo no mais alto nível. Inclusive eu colocaria, né, alguns aí nessa lista. Eu colocaria o Phil Foden, eu colocaria o Sancho do Borussia Dortmund como um possível jogador também a competir nesse alto nível. Eu colocaria o Vinícius Júnior do Real Madrid também como um possível jogador. Inclusive eu já até brinquei aqui no podcast que se o Vinícius Júnior aprendesse a dar o passe, isso já resolvia o problema dele. Ele não precisa aprender a chutar. Porque ele consegue destruir o marcador o suficiente, ele consegue quebrar a linha o suficiente para só dar o passe e alguém empurrar pro gol, né? Esse alguém pode ser o Benzema, pode ser o Haaland, pode ser o Lewandowski, pode ser qualquer 9 aí do mundo. Se ele só fizesse isso, eu acho que ele já teria potencial para concorrer pela bola de ouro, porque o que ele destrói de jogada, e essa jogada ela morre porque faltou uma finalização decente, seja dele ou de outra pessoa, é surreal, assim, quando você assiste um jogo do Real Madrid. Então, eu colocaria ele nessa lista aí também para concorrer junto com o Foden. Né? E já aproveitaria se o Mason Mount conseguir manter o que ele está fazendo agora, né, nessa temporada para a próxima temporada, provavelmente daqui a 2 temporadas ele vai ser um jogador que vai entrar numa linha de evolução. Então eu acho que ele também é um jogador que entraria ali para poder brigar por bola de ouro. Então, cara, o Mount é um jogador bem curioso, que ele é da base do Chelsea também, né? Quem diria, o Chelsea pega os jogadores das bases alheias e estraga, mas os jogadores da base dele aparentemente tá ok. O Mount é da base do Chelsea, ele foi emprestado, ele trabalhou com o Lampard no clube que o Lampard treinava, que eu esqueci o nome agora, não era o Derby County, era outro clube, enfim, na Série B lá, na segunda divisão da Premier League. Ele trabalhou com o Lampard, depois ele voltou pro Chelsea, o Lampard treinou ele no Chelsea e agora ele tá com o Tuchel fazendo assim, cara, e ele vem fazendo cada vez temporadas mais fortes, né, cada vez melhores temporadas, e eu vejo que ele é um jogador de futuro aí, mas nunca se sabe, né, os jogadores, às vezes eles se perdem, cara, nesse caminho aí do profissionalismo. E do Vinícius Júnior, velho, eu tenho um comentário só pra fazer, que é o seguinte, a questão do Vinícius Júnior parece ser muito mais de tomada de decisão do que técnica, né? Porque você vê que ele até finaliza certinho quando ele finaliza, mas ele toma decisões muito erradas, né? Então às vezes ele tem que finalizar, ele tenta o passe, às vezes tem que tentar o passe, ele finaliza, às vezes tem que, enfim, tenta o drible quando não é pra tentar, e isso acaba jogando muito contra ele. Eu vejo que isso vai atrapalhar muito a carreira dele, e o Zidane não parece conseguir desenvolver isso muito bem ainda, né? Eu não sei se o Zidane é esse jogador, esse treinador, na verdade, que consegue formar um jogador, e talvez se ele tivesse na mão de um cara mais formador, talvez ele fosse um jogador um pouco melhor hoje. A gente tem um ponto aí que é o Real Madrid, ele, independente da vontade dele, vai ter que fazer uma reformulação muito severa no time, né? Porque o Sérgio Ramos está chegando em idade de aposentadoria, o Varane já chega, tem que começar a se contundir, não ser mais tão seguro. Courtois vai chegar em breve também já. Aí a gente tem o Luka Modric e o Toni Kroos, que já estão em idade de aposentadoria, só estão faltando decidirem, né? Óbvio, eles jogam muita bola, mas ele já tem a idade que um jogador costuma se aposentar. E assim, tipo, perder esses dois caras aí é absurdo. O Casemiro vai chegar também na idade de aposentadoria em breve. Então só aí a gente já teve um problema sério, seríssimo, né? Porque é um dos melhores zagueiros do mundo, então seríssimo. Seria perder o Sérgio Ramos. A gente tem outro problema seríssimo, que é perder os 2 meias que carregam todo o futebol ofensivo e metade do defensivo do time. Então vai ter uma reformulação severa. Além do Benzema, que em breve também vai... Na verdade, eu acho que o Benzema já deve ter idade, né, de jogador que costuma se aposentar. Ele só não pensa nisso porque realmente ele joga bem ainda e tal.
Mas o Real Madrid então vai ter que ter reformulação em todas as áreas do time. E aí a gente tem que ver que peças eles vão encontrar para poder fazer essa reformulação. Já que alguns jogadores que estavam ali, entre aspas, se encaminhando para ficar prontos para isso, acabaram, né, despontando um pouquinho, que é, por exemplo, o caso do Odegaard, que joga lá no Arsenal agora. Enfim, aí tem que ver como é que vai ser essa reformulação. Que o Barcelona, por exemplo, não soube a fazer. Cara, essa passagem de geração, por assim dizer, ela é muito complicada de ser feita, né, cara? E eu vejo que o Real Madrid falta para ele ali, não só essa mentalidade de passar de geração com cuidado, né? Eu vejo que o Real Madrid veio com a mentalidade ainda muito das décadas passadas, né? Que tipo assim, o time tá ficando velho, beleza, a gente vende todo mundo e compra de novo. Só que agora não é mais assim, porque o mercado tá muito inflado, né? Então pra você comprar um jogador hoje, o jogador custa muito dinheiro. Mas, cara, eu vejo que o Real Madrid tem boas peças jovens ali, né? Não em todas as posições que você citou. Algumas ele realmente vai ter que tirar o escorpião do bolso e pagar. Até por isso que eles tinham esse projeto aí da Superliga, né? Que é um projeto que traz muito mais dinheiro para os clubes. Mas eu vejo que, por exemplo, o Rodrigo é um cara muito promissor. O Vinícius Júnior é um cara muito promissor. O próprio Valverde é um cara também que entrega ali no meio de campo uma cadência muito boa. É um jogador jovem ainda. Então, o Real Madrid tem alguns jogadores jovens. O Diego Militão, né? O brasileiro Militão também é um cara que entrega ali, que é jovem e pode entregar para o Real Madrid, só que algumas peças ainda estão carentes, vamos ver. Cara, tem uns outros jogadores, por exemplo, que eu vejo que eles chamam atenção nos seus clubes, mas eles não parecem brigar de fato, não sei o que acontece, né? Por exemplo, o próprio Lautaro Martinez é um cara que chama muita atenção, mas ele fica abaixo ali, né? Ele fica na sombra do Lukaku, por assim dizer, porque eles são uma boa dupla, tá? Todo mundo fala da dupla deles, mas quando se fala de destaque individual, primeiro se aponta o Lukaku e depois se aponta o Lautaro. E é engraçado porque, assim, com todos os méritos, tá bom, gente? Não tô tirando o mérito do Lukaku aqui, ele fez uma ótima temporada agora, e na temporada passada ele também já tinha feito uma temporada do caralho, levou a Inter até a final da Europa League, e quase que eles ganham, então... Pra mim, todos os méritos, todos os destaques que dão no Lukaku são devidos, tá bom? Mas o Lautaro, eu vejo ele como um baita jogador também, mas que talvez ele ainda precise ou ter o seu próprio esquema, digamos assim, pra jogar para ele, né? Ou talvez dar um passo na carreira que seja técnico, enfim, pra que ele possa começar a chamar atenção. Olha, cara, no caso desse jogador em especial, eu acho que não é esse problema não, cara. Eu acho que é mais uma questão de exposição de imagem do clube, né? Eu acredito, por exemplo, que ele seria bem mais valorizado se a Inter tivesse conseguido já emplacar na Champions League. E vale comentar que ele estava lá antes do Lukaku ir. Então, o Lukaku chegando deu uma virada de chave pro time, sacou? Então isso acaba pesando muito para que, digamos, o Lukaku pegue, entre aspas, toda a glória. Mas realmente, assim, por eu ver o jogo dele, tem uma diferença de patamar relevante entre o Lukaku e o Lautaro. Mas só pra finalizar, quer ver um cara, por exemplo, que ele tinha tudo pra fazer boas temporadas, né? Claro que a carreira dele não acabou ainda, mas enfim, que ele já podia estar se desenvolvendo muito bem e que ele fez uma escolha ruim, é o próprio João Félix, né, cara? Ele foi pro Atlético de Madrid, que não é um esquema que favorece muito a ofensividade. O Diego Simeone talvez não seja o melhor técnico pra trabalhar as características que o João Félix tinha, e aí agora essa temporada ele foi campeão pela La Liga, claro que vai pesar muito pro elenco dele, mas obviamente dá pra ver que há um descompasso ali entre o que ele queria fazer e o que o Simeone espera que ele entregue, né? Tanto é que quando ele é substituído ele nunca sai muito feliz e as estatísticas dele são ruins. Nossa, cara, muito bem lembrado o nome desse cara aí. Inclusive, quando eu paro pra pensar nele, eu só consigo pensar que ele sabotou a carreira dele indo pro Atlético, cara. Porque você é um jogador de velocidade, você é um jogador de drible, com uma certa inteligência em campo. Você é um jogador que tá chamando a atenção de todo mundo e você joga numa Liga de Portugal. Cara, eu duvido muito que o único clube que chegou com uma proposta na mesa tenha sido o Atlético de Madrid. Eu duvido muito. E assim, eu sinceramente, no lugar dele, eu preferiria ter ficado no Benfica, cara, do que ido pro Atlético de Madrid. Se o problema era dinheiro, cara, pediu um pouquinho mais. Você é super jovem ainda, você já tá ganhando muito mais do que você gasta. Se você segura um pouco mais no Benfica, você tem espaço muito em breve para ir para um time melhor, entendeu? Agora, se você já tá no Atlético de Madrid, para um outro time melhor, digamos assim, te tirar de lá, é muito mais caro, você dificulta muito mais esse processo, entende? E se você vai estar no Benfica, você vai deitar e rolar, o que aumenta muito mais ali a tua mídia, né?
Isso aí que você comentou de como é difícil sair, cara, é só ver como foi difícil pro Griezmann, né? Sair do Atlético de Madrid pro Barcelona. Essa temporada, na temporada que ele deixou o clube, não era a primeira temporada que havia especulações sobre as saídas deles, né, cara? Então, enfim, a escolha do João Félix de ir pro Atlético Mineiro, Atlético de Madrid. Cara, eu não compreendo, não me parece que dá frutos, já foi a segunda temporada dele aí. Na primeira temporada, até legal falar, ele não fez uma má temporada, ele fez uma boa temporada. E quem assistiu alguns jogos do Atlético de Madrid, ele dava muitos passes e não tinha alguém pra completar, né, pra jogar com ele, por assim dizer. E aí nessa temporada que tinha o Suárez, parece que ele fez pior, cara, ele fez pior do que tava fazendo antes, entendeu? Então, não sei como é que vai ser a carreira do João Félix de agora em diante, mas infelizmente ele tá perdendo alguns anos aí. E pra mim o problema nem é ele, tá? Eu acho que o problema é 100% do time e a forma que o time decide jogar. O Atlético de Madrid, todo mundo sabe, é um time retrancado para um caramba, assim, é horrível assistir um jogo deles, é tédio completo. Às vezes nem o 9 fica perto do meio campo, enfim, eu acho até ridículo ver um jogo deles. Mas enfim, eu acho que essa escolha dele foi extremamente torta e também pensei igualzinho você, cara. Eu acho que hoje, se ele tivesse ido pra um time que joga um futebol normal, nem precisa ser um time mega grande, mas só um time que joga futebol normal, ataca, defende, faz contra-ataque uma vez ou outra, cria sua própria jogada, talvez hoje a gente lembrasse o nome dele com patamares de diferença de como a gente pensa nele hoje. Bom, ele podia estar no Borussia, né, cara? Não só acho que ele poderia, por exemplo, estar no Borussia, mas ele, por exemplo, poderia ter ido para um Bayern de Munique, ser um jogador talvez reserva lá. Poderia ter feito a mesma coisa pro Liverpool, poderia ter ido ser titular no Tottenham, por exemplo. Né? Assim, essa escolha dele, cara, me parece muito que foi uma escolha de alguém que viu um dinheiro ali que não estava acostumado a ver e os olhos brilharam demais, ou que o empresário talvez, né, teve olhos que brilharam demais, mas esportivamente falando, eu acho que foi assim um passo pra trás. Ficar no Benfica era menos pior. Cara, só antes da gente finalizar, jogadores jovens que estejam ouvindo, o Tottenham também não é um bom destino, tá bom? O dono do clube não é conhecido pela facilidade em liberar jogadores. Não vão pro Tottenham. Não, eu mesmo agora vou ficar esperto quando eu for assinar com o meu próximo clube. Mas é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, tá bom? Muito obrigado. Manda lá também quem você acha, cara, que acho que ficou de fora da lista e que pode vir aí a ser um bom jogador pra ganhar a bola de ouro, beleza? Valeu! Galera, obrigado pela sua audiência aí. No mais, beijos do pai, falou!